O nosso tema de hoje é extremamente atual. Trata-se do julgamento do recurso extraordinário de número 593.818, em que o Supremo Tribunal Federal acabou por reconhecer que, após aquele período depurador da reincidência de 5 anos, a sentença condenatória transitada em julgado que existe na vida daquele condenado pode ser considerada como maus antecedentes. Bem, mas antes de entender um pouco isso, vamos falar dos principais aspectos que ligam maus antecedentes e reincidência, a começar pela distinção entre esses conceitos. Os maus antecedentes, eles são considerados na primeira fase da dosimetria da pena. Sabemos que, na dosimetria, o juiz ele utiliza um critério trifásico. Na primeira fase, ele considera as circunstâncias judiciais que estão no artigo 59 do Código Penal. São 8. Na segunda fase, na pena intermediária, ele considera as circunstâncias agravantes e as circunstâncias atenuantes. A reincidência, ela está dentro do rol de circunstâncias agravantes. Ela está dentro do artigo 61, logo no inciso 1. Na terceira fase, o juiz considera as causas de aumento e as causas de diminuição. Bom, então a primeira distinção entre maus antecedentes e reincidência se encontra justamente aí. São considerados em momentos distintos da dosimetria da pena. Os maus antecedentes, eles são considerados na pena base, portanto, na primeira fase, porque os antecedentes têm previsão no artigo 59 do Código Penal. Já a reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena. Agora, vamos lá. Embora você identifique a diferença entre os dois institutos, como identificar na prática o que é maus antecedentes e o que é reincidência? Será que uma ação penal em curso, será que um inquérito em andamento podem ser considerados como maus antecedentes? A resposta é não. Isso fica muito claro na análise do enunciado 444 do STJ. Ou seja, para que haja a consideração de maus antecedentes, é necessário que exista, na vida daquela pessoa que está sendo condenada, uma sentença condenatória já transitada em julgado. Isso torna um pouco mais desafiador diferenciar maus antecedentes de reincidência. Então, vamos olhar essa diferença na prática? Eu gosto sempre de colocar uma linha do tempo para tratar adequadamente desse tema. Então, vamos imaginar que na vida do sujeito exista a prática de um novo crime após o trânsito em julgado de uma sentença que o tenha condenado por um crime anterior. Exemplo, ele praticou um crime de furto. Foi condenado com trânsito em julgado por esse crime de furto e cometeu posteriormente um crime de roubo. Precisa ser o mesmo crime? Não. O conceito de reincidência ele pode se dividir em reincidência genérica e reincidência específica. Esse exemplo que eu te dei foi uma hipótese de reincidência genérica. Se ele voltasse a delinquir praticando aquele mesmo crime que ele cometeu anteriormente, ou seja, novamente ele cometeu um furto, nós chamaríamos essa reincidência de reincidência específica. Olhando para a reincidência do artigo 63 do Código Penal, nós vamos encontrar, então, o seguinte conceito. A reincidência ela vai existir quando há o cometimento de um novo crime, após o trânsito em julgado de uma sentença que condenou a gente por um crime anterior. É exatamente o que eu coloquei para você na linha do tempo. Mas olha, nós não temos conceito de reincidência tão somente no artigo 63 do Código Penal. Também existe o conceito de reincidência no artigo 7º da Lei de Contravenções Penais, o Decreto-Lei 3688 de 41. E o artigo 7º ele vai nos trazer duas hipóteses de reincidência. Então, eu vou colocar aqui duas linhas do tempo para você entender bem quais são elas. Existe a prática de uma nova contravenção, afinal de contas, estamos aplicando a Lei de Contravenções Penais, uma nova contravenção após o trânsito em julgado de uma sentença que condenou a gente por uma contravenção anterior. Portanto, ordem de acontecimentos, prática de contravenção, sentença condenatória transitada em julgado e uma nova contravenção penal. A segunda hipótese prevista no artigo 7º é a prática de uma nova contravenção
após o trânsito em julgado de uma sentença que tenha condenado o agente por um crime anterior. Portanto, a segunda ordem de acontecimentos para que haja reincidência da Lei de Contravenções Penais é a prática de um crime, o trânsito em julgado da sentença que condenou o agente por esse crime e, após esse trânsito em julgado, a prática de uma nova contravenção penal. Lembrando que, pela própria Lei de Contravenções Penais, nós só consideramos a contravenção o que ocorre no Brasil. Então, veja, para a gente considerar reincidência, a contravenção tem que ter ocorrido no Brasil. O crime não. O crime ele pode ter ocorrido no Brasil, ele pode ter ocorrido em território estrangeiro. Portanto, quando nós unimos a hipótese do artigo 63 do Código Penal com as duas hipóteses contidas no artigo 7º da Lei de Contravenções Penais, nós temos os únicos 3 casos de reincidência previstos no nosso ordenamento jurídico. Ou seja, as ordens de acontecimentos têm que ser essas aí, ou do 63 do Código Penal, ou do artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. Bom, se a gente tiver uma situação em que o agente tenha cometido primeiro uma contravenção, depois ele foi condenado por essa contravenção, e após o trânsito em julgado ele cometeu um crime, então visualize comigo. Nesse exemplo, a ordem de acontecimentos é a prática de uma contravenção, o trânsito em julgado da sentença que o condena o agente por essa contravenção e, posteriormente, a prática de um crime. Veja que essa hipótese ela não se encontra nem no artigo 63 do Código Penal e nem no artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. Conclusão, nesse caso, embora exista uma sentença condenatória transitada em julgado, não há reincidência. Não podemos fazer uma analogia em Malam Partem, uma interpretação extensiva, para considerar como reincidência alguma hipótese que não tenha previsão, seja no artigo 63 do Código Penal, seja no artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. Agora, afinal de contas, se a reincidência ela representa essa ordem de acontecimentos, o que poderia caracterizar maus antecedentes? E para isso, a gente precisa levar em consideração também o artigo 64 do Código Penal. O artigo 64 ele vai trazer algumas situações em que nós não vamos considerar a presença de reincidência. Um exemplo disso, se nós voltarmos para a linha do tempo que nós analisamos em primeiro lugar, é se o agente condenado por esse furto cumpre a pena desse furto. E após cumprir a pena desse furto, após a extinção da pena desse furto, passam-se mais de 5 anos e aí sim ele comete novo crime. Ou seja, quando o novo crime ele é cometido mais de 5 anos após a extinção da pena do crime anterior, não é do trânsito em julgado, viu? É da extinção da pena. Então imagine, o sujeito cumpriu a pena pelo crime de furto, passaram-se mais de 5 anos e ele voltou a delinquir. Nesse caso, não há mais reincidência. É o que nós chamamos de período depurador da reincidência. E aí vem a pergunta: será que nessa hipótese nós podemos considerar, então, a existência de maus antecedentes? Maus antecedentes exige uma sentença condenatória transitada em julgado na vida do agente. Mas uma sentença condenatória transitada em julgado que não tenha sido considerado para reincidência. O que nós não podemos jamais fazer é considerar uma mesma sentença condenatória transitada em julgado ao mesmo tempo como reincidência e como maus antecedentes. Portanto, seja na prática da advocacia criminal, seja em uma prova para concurso, em uma prova para OAB, a primeira coisa que você precisa verificar é: essa é uma situação que desafia, que abrange, que está abrangida, na verdade, pelo conceito de reincidência, seja do Código Penal, seja da Lei de Contravenções Penais ou não. Ou ela não está dentro desse conceito. Seja pela mudança da ordem de acontecimentos que nós vimos, seja pelo período depurador, seja por se tratar de um crime militar próprio, de um crime político, que também estão excluídos pelo artigo 64. Se você tem uma sentença condenatória transitada em julgado que não serve para caracterizar a reincidência, você pode caracterizar como maus antecedentes. Mas uma questão que sempre foi muito problemática foi justamente quando passado esse período depurador, quando passados esses 5 anos, em que nós não podemos mais considerar a reincidência, mas poderíamos então, já que não há mais reincidência, passar a considerar aquela sentença condenatória transitada em julgado como maus antecedentes.
E foi justamente essa a conclusão do julgamento pelo STF recentemente do recurso extraordinário 593.818. Entendendo que sim, que é possível, que o período depurador de 5 anos ele vai se aplicar à reincidência, mas ele não vai se aplicar aos maus antecedentes. Essa questão, né, ela foi bastante problemática e controvertida dentro, inclusive, do próprio Supremo Tribunal Federal. Temos julgados da primeira turma aplicando esse período depurador também aos maus antecedentes. Temos uma controvérsia em geral na nossa jurisprudência. A doutrina também diverge acerca desse assunto, mas hoje em dia temos o julgamento do recurso extraordinário. Portanto, hoje em dia, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que o período depurador não se aplica aos maus antecedentes. Durante o período de 5 anos, se o agente volta a delinquir, nós temos o conceito de reincidência. Se após o período de 5 anos ele volta a delinquir, continua existindo uma sentença condenatória transitada em julgado na vida dele, que não pode ser considerada como reincidência porque passou o período depurador, mas que para o Supremo Tribunal Federal passa a poder ser considerada como maus antecedentes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido esclarecedor para você e até o próximo.